intitulado Ciclo de Palestras, Intervenção Psicossocial com Grupos. E nós estamos aqui com a psicóloga Tamires Ribeiro para iniciar essa atividade. E eu vou ler aqui inicialmente o currículo dela e depois eu vou abrir para a gente poder fazer a fala dela. E no final, pessoas que quiserem fazer alguma pergunta podem ficar à vontade, tá? Então, deixa eu ler aqui. Então, como disse, a palestra se intitula Saúde e Qualidade de Vida em Grupo de Bombeiros Militares em Campo Grande. Tamires Ribeiro Pereira, graduada em Psicologia pela Universidade Católica Dom Bosco, em 2016. É mestra em Psicologia da Saúde, também pela CDB em 2021. Especialista em Psicopedagogia Clínica, Hospitalar e Institucional pelo Liberalines, curso de aperfeiçoamento também na área. Atua como psicóloga clínica na abordagem Gestalt terapia, desenvolvendo as seguintes funções: psicoterapia individual, infanto-juvenil, adulto e idoso, avaliação psicológica, orientação vocacional e desenvolvimento de palestras e rodas de conversa. E então eu convidei ela para falar sobre esse mestrado que ela fez. O título é Estresse Ocupacional, Suspeição para Transtornos Mentais Menores em Bombeiros Militares de Campo Grande MS. Então, primeiro eu queria agradecer, então, aqui a Tamires. E se faltou alguma coisa na apresentação, você pode complementar, tá, Tamires? Obrigado aí pela disponibilidade. Bom, boa tarde a todos, e a todas. Gostaria de agradecer o convite, do professor Jefferson. Fico muito feliz em poder falar um pouquinho do meu trabalho com vocês, compartilhar, a apresentação tá ok, tá tudo certo, foi passada aí todas as informações. Então, a gente está aqui hoje, para falar um pouquinho desse trabalho, que foi um trabalho do meu mestrado, com duração de 2 anos. É um trabalho um pouco extenso, então eu quis dar uma resumida, trazer os principais pontos, mas falar um pouco da experiência também, um pouco sobre essa divisão. O trabalho foi feito em 3 partes, foram divididos em 3 artigos. Então, é um trabalho longo, mas eu vou diluir aqui com vocês e qualquer dúvida depois também eu me coloco à disposição, tá? Tudo bem, Jefferson? Sim, eu vou passando aqui para você, tá? Ok, obrigada. Então, o título do meu trabalho foi Estresse Ocupacional e a Suspeição de Transtornos Mentais Menores em Bombeiros Militares de Campo Grande MS, tá? A minha área do mestrado é Psicologia da Saúde, tá? Focado na minha orientadora, Psicologia da Saúde Ocupacional. Por isso, nós estávamos trabalhando, com os bombeiros. Então, a saúde, ocupacional no trabalho desse grupo, tá? Então, por isso, o desenvolvimento e a dissertação foi focado nesse grupo que eu escolhi, que foi dos bombeiros militares, tá? Pode passar, Jefferson. Então, Tamires, como que você escolheu trabalhar com bombeiro? Como que os bombeiros te chamaram a atenção? Então, ali dentro da saúde ocupacional, em 2001, a gente estava já na pandemia, E era um grupo de risco, era um grupo de frente, Então, os bombeiros estavam ali tendo que lidar com as questões da pandemia, É uma profissão que estava em risco, que estava com uma grande sobrecarga de trabalho. Então, dentro dessa área, me chamou a atenção de avaliar como estariam esses bombeiros, principalmente dentro desse processo que estava acontecendo, que era a pandemia. Já é um trabalho, no dia a dia, ao longo dos anos, um trabalho muito sobrecarregado, ainda pouco estudado, Então, por isso que eu quis trabalhar com os bombeiros. É uma profissão que me chamava bastante atenção e também porque tem pouca literatura, tá? Então, algumas profissões já, como a gente vê com policiais, e médicos, apresenta,
né, um índice alto de adoecimento laboral, tá? E não é diferente com o bombeiro, tá? Então, algumas profissões apresentam esse risco, mas ao começar a pesquisar sobre os bombeiros, a gente já começa a ver também ali, né, pesquisas já muito antigas alertando, né, para a questão dessa saúde física e mental desse grupo, tá? Então, eu vou chamar de grupo, né? Então, no trabalho dos bombeiros militares, em muitos aspectos, encontra-se uma comum idealização coletiva de um profissional perfeito, quase um super-herói, né? Então, quando a gente vai ver nesse primeiro artigo, né, a gente busca estudar, né, dentro da hipótese, diversos autores trazendo o porquê que esses bombeiros sofrem com adoecimento mental, como que para eles estar trabalhando saúde mental, como eles veem. Então, a hipótese começou daí, né, de avaliar como que esse grupo lida com essa questão de saúde mental, o que está sendo estudado, o que está sendo feito. Então, essa foi basicamente o início da pesquisa, tá bom? Pode passar, já. Então, como eu falei, a hipótese, né, o trabalho do bombeiro militar representa por seus riscos representações sociais comuns de perfeição e alta exigência, um campo favorável a um alto nível de estresse e presença de suspeição, né, de transtornos mentais e comportamentais menores, tá? Pelas rupturas e desequilíbrios da adaptação do sujeito e contingências do seu trabalho. Então, por que a gente fala hipótese? Porque a gente já previa que é um grupo de risco, né? E aí o trabalho vai ser feito para que haja essa confirmação, né? Poderia haver ou não. Então, a base do trabalho é esse, a gente ter essa resposta. Então, havia uma hipótese e a gente foi em busca dessa resposta, certo? Então, o objetivo geral do meu trabalho, tá? O meu trabalho teve como objetivo geral avaliar a presença de estresse ocupacional e a suspeição para transtornos mentais menores em bombeiros militares de Campo Grande, MS. Então, esse trabalho foi feito só com a corporação de Campo Grande, de todas as corporações que incluía dentro de Campo Grande, tá? A população total era de 260 profissionais. E a amostra de integrantes ficou em 83 integrantes que responderam, tá? Ao questionário, que responderam à pesquisa. Depois vocês vão ver que desses 83 respondentes, a gente ficou com uma amostra de 66, porque para ser validado eles precisavam responder de forma completa o questionário. Então, ali houve mais ou menos 17 amostras que foram desvalidadas porque a pessoa não completou, tá? Então, como na época estávamos na pandemia, esse questionário foi feito via a plataforma do SurveyMonkey, que é uma plataforma online, onde a gente envia para eles, né, de forma anônima, e aí eles respondem para a gente a pesquisa, tá? Então, foi feito de uma forma online. Pode passar, Jefferson. Pode passar. Então, aí aqui a gente inicia pelo primeiro artigo. Como eu falei, o trabalho foi dividido em 3 artigos, né, em 3 partes. O primeiro artigo foi revisão narrativa, tá? Então, uma revisão narrativa é um compilado que a gente faz de pesquisa em busca, né, sobre aquela temática, aquele tema, tá? Então, analisou-se com os resultados obtidos pela revisão narrativa que a categoria profissional dos bombeiros, ela não tem sido estudada em profundidade, tá? Então, isso é uma coisa que a gente também percebeu já nessa revisão narrativa. Não se tem muitos artigos falando sobre os bombeiros militares, tá? Então, isso é muito importante, porque é uma área de pesquisa que a gente precisa expandir. Por isso é tão relevante. Porque se a gente for avaliar, o bombeiro é um profissional que, quando a gente está com alguma dificuldade, está passando por alguma situação difícil, é a quem a gente recorre, né? A quem a gente acredita que seja o super-herói, né? O salvador. Então, já pensou se a gente deposita essa expectativa e esses profissionais não estão aptos para nos atender? Quem que cuida desses profissionais, né? Então, por isso é um campo de relevância, porque ainda não há tantas pesquisas investigativas com os bombeiros, tá? Este artigo, então, teve como base, né, a literatura científica existente e objetivou identificar os fatores que predispõem o bombeiro militar a desenvolver estresse ocupacional e transtornos mentais menores. Tá? O estresse ocupacional é o estresse proveniente do trabalho.
E transtornos mentais menores, trazendo aqui para vocês, são transtornos como ansiedade, depressão, né? Que é desencadeado, às vezes, por esse estresse ocupacional e coisas provenientes do trabalho. Então, eu vou estar explicando isso mais lá para frente. Então, nesse artigo 1, né, a gente consegue observar que os bombeiros militares desenvolvem diversas atividades. Então, nas pesquisas ali, né, que foi feita ativa, né, em relação a essa área, a gente vê que os bombeiros, eles exercem uma atividade muito grande, né, tanto em incêndios urbanos, estruturais, incêndios florestais. Então, assim, são muitas áreas que esses profissionais têm que atuar, né? Então, isso por si só já gera uma sobrecarga, né? Fora as outras questões que são provenientes do trabalho. Então, a gente percebeu que são profissionais com alta exigência, né? Além do que, é uma profissão de risco. Então, o psicológico, né, desse profissional, ele já fica num estado de alerta, já é um profissional que trabalha, né, correndo risco de vida, né, então que já tem uma angústia relacionada ao trabalho, uma preocupação muito grande relacionada ao trabalho. Então, além da grande área que o bombeiro trabalha, ele também tem que lidar com a parte emocional que envolve esse trabalho, né? Salvar vidas, perder vidas, lidar com a morte, né? Todos os dias. Então, envolve essa questão aí, tanto fisiológica para aguentar, quanto também emocional, tá? Então, devido a esses fatores, o estresse desses profissionais é comumente mais elevado, o que pode levar a prejuízos na saúde física e mental. Então, pense se todos os dias a gente está indo trabalhar sem saber se a gente vai perder alguém, se a gente vai conseguir salvar aquela pessoa, sem saber o que vai encarar, porque eles não sabem, tá, gente? Então, isso é algo bem importante também da realidade deles, que realmente quando toca lá, né, eles veem o chamado, eles não conseguem se prever antes, né, se organizar antes do que vai acontecer. Então, é imprevisível, é um trabalho imprevisível. Sendo imprevisível, gera muita ansiedade, muita angústia, né, muita sobrecarga mental. Então, por isso que o estresse está relacionado, tá? Porque o estresse ocupacional é algo que vai acontecer recorrente. Então, todo estresse recorrente vai gerar um adoecimento, porque ele está acontecendo todas as vezes, todos os dias. Então, quanto mais eu trabalho naquilo, mais a probabilidade de gerar o estresse ocupacional, certo? Pode passar, Jefferson. Então, aqui no Brasil, né, a gente percebe que os transtornos mentais e comportamentais, ele ocupa a terceira posição, né? Terceiro principal posto de concessão de auxílio-doença e aposentadoria para invalidez. Então, é um índice muito alto. Aproximadamente, as pesquisas apontam que 40 milhões de pessoas, elas são afastadas devido à saúde mental por questões do trabalho, tá? Então, é um índice muito alto, né? Então, assim, é o terceiro lugar. Por isso, a gente precisa se atentar a essa área da saúde ocupacional, né? Então, trata-se de um perfil de adoecimento que representa uma problemática mundial, tá? Então, cerca de 4,4% da população mundial é acometida por depressão. E, em parte expressiva desses casos, o ambiente de trabalho tem um papel importante na manifestação do adoecimento psicológico. Pode passar. Tamires, parece que tá tendo um problema lá no YouTube. Aí o Tom, ele, que é o rapaz que é o técnico, né? Ele está sugerindo das pessoas entrarem aqui pelo Meet mesmo. Tudo bem, eu aguardo. Né? Eu acho que eu tá gravando aqui de qualquer forma, então não vai ter prejuízo por conta do que já passou, né? Só introdução. Aí as pessoas estão entrando agora. Tudo bem, é bom eu ver os rostinhos, né? Isso, é. Fica mais próximo. Ele não está conseguindo passar por lá, né? Vamos lá. Deixa eu só avisar então o pessoal lá. Eu aguardo, Jefferson. Vou colocar de novo lá. Ver se o povo entra.
Aí acho que o pessoal vai entrando agora. Por lá acho que não teve jeito mesmo, porque você não estava acompanhando, né, que você falou, né? Então, mas eu estava dando uma olhada e quando não era a imagem, era o áudio que não estava. Entendi. Então, aí como está no comecinho ainda, acho que dá para a gente sanar esse problema, né? Sim. Trazendo aqui. Vamos ver se o pessoal consegue. Mas eu mandei lá, né? Deixa eu mandar até para as minhas alunas, que elas também não. Uhum. Então, vou mandar aqui para o capitão. É mesmo, né? É o mesmo link. Agora sim. Só aguardar mais um minutinho, tá, Tamir? Tranquilo. Eu acho que todo mundo, a maioria ainda não visualizou, né? Aham. Apesar que tinham 6, tá 6 só lá, deve ser as pessoas que saíram, né? Vieram para cá. Então, se desse o ok, a gente continua. Eu aguardo. Sim, a Juliana, Saori. E aí, capitão, tudo bem? Nós estamos aguardando as pessoas entrarem por aqui, porque lá não teve jeito mesmo. Ficou travando demais, né? Sim, tranquilo, eu percebi. Não, mas tranquilo. Não, beleza. Eu estou gravando aqui, então de qualquer forma a gente não vai perder nada. Foi só a introdução, né, por enquanto. Eu acho que as pessoas que estavam lá, eu acho que já vieram. E quem for chegando, a gente vai inserindo, né? Então, Tamires, se você quiser continuar, né? Bom, então tá bom. Vamos dar seguimento e qualquer coisa vocês podem depois tirar dúvidas, tá? Então, na verdade, o início, né, eu estava falando um pouco sobre o trabalho, estamos no primeiro artigo, né, que foi uma revisão narrativa para entender um pouco quais foram as pesquisas feitas nessa área. Então, a gente percebeu que há poucas pesquisas ainda referente aos bombeiros militares, tá? Então, por isso que é uma pesquisa que chama atenção. Então, a gente falando de adoecimento e saúde mental. Foi possível observar, né, dentro dessa pesquisa, que a saúde mental ainda não é comumente falada e expandida dentro da instituição. Agora mais, né? De 2021 para cá também, aqui, né, no campo de Campo Grande, está sendo mais expandido, né? Mas é algo ainda que está sendo introduzido. Então a gente percebe, né, que ainda há uma dificuldade não só dentro, né, da área dos bombeiros, mas no geral também, né, que a gente fala da segurança, né, como polícias, bombeiros, enfim, de entender um pouco mais sobre saúde mental, de levar isso para dentro, né, de trazer essa temática, né. Então por isso também a gente acredita que há um alto índice de adoecimento, né, por essa questão, né, de
haver a necessidade de ser expandido as referências em relação à saúde mental, tá? Do trabalhador, tá bom? Pode passar, Anderson. Então, na apresentação coletiva social do bombeiro, há um elemento ainda preconceituoso, vamos dizer assim, né? De uma forma, ainda há uma dificuldade, melhor dizendo, né? Interna, que a gente percebeu entre os colegas, chefias, quanto à vulnerabilidade individual e em relação ao adoecimento e de pedir assistência. Então, dentro do meu trabalho de campo, né, como foi um trabalho feito durante a pandemia, os questionários foram feitos online de forma sigilosa, tá? Mas houve visitação à instituição. Então, a gente teve 4 visitas às instituições, onde eu consegui conversar, né? Com o coordenador, com o chefe, né? Com o coronel. Então, a gente conseguiu entender ali também que às vezes havia uma dificuldade de comunicação, né? Para haver uma solução de uma problemática, precisa estar bem diluído, precisa haver uma comunicação dinâmica entre o que está acontecendo. Então, geralmente, a gente percebia que os soldados, né, que quem estava na área de campo, às vezes estava sofrendo ou estava passando por alguma dificuldade, por estresse ocupacional, ou já tinha, como foi visto na pesquisa, né, uma propensão ali a adoecimento mental, porém isso não era passado, justamente como eu disse lá no começo. Por quê, Tamires, né? Porque já lá desde os primórdios é uma profissão que o bombeiro é visto como, né, o salvador de vidas, então há um peso muito grande. Então, quem já opta por estar nessa área, né, são pessoas que querem ser e que muitas vezes tentam ser autossuficientes, né, tentam dar o seu melhor, tentam fazer o máximo, né, e isso às vezes é uma problemática, né, porque eu tenho dificuldade de me ver ali num lugar que eu preciso pedir uma assistência, tá? Então, isso geralmente traz o agravamento e talvez por isso o índice é tão alto como a gente vai ver lá na frente, tá? Então, de forma geral, dentro da instituição, há essa dificuldade, né, de falar sobre assistência, de falar sobre saúde mental, tá? Pode passar, Jefferson. Então, os resultados, né, desse primeiro artigo. O EO, ele foi confirmado como um dos fatores psicossociais de risco para transtornos mentais menores, mais importantes pelas repercussões que podem causar na saúde mental dos bombeiros militares. Então, o que a gente entende? O que é o estresse ocupacional? O estresse ocupacional, ele não é colocado, né, pelos autores como adoecimento, mas ele é uma forma de propensão para o adoecimento. Então, se eu vivo muito num ambiente estressor, né, num ambiente que eu lido ali, né, com situações difíceis todos os dias, né, que os bombeiros vivem ali, né, com pico de ansiedade alto, né, é uma profissão muito difícil. Então, se eu vivo todos os dias dentro desse estresse durante anos, a gente entende que o estresse, de forma contínua, ele vai se tornar um transtorno mental menor, que pode ser uma ansiedade, transtorno de ansiedade, uma fobia, uma depressão, né? Então, por isso há essa ligação. O estresse, se ele não for cuidado, ele vai gerar adoecimento. Então, a gente tem que olhar para o estresse já no campo da prevenção. Enquanto está vendo estresse, enquanto está vendo, né, desconforto dentro do ambiente de trabalho, eu tenho que fazer esse manejo para que não haja um adoecimento, né, para que não haja afastamento do trabalho, tá? Então, o EO é um dos principais transtornos mentais menores apresentados entre os bombeiros, tá? Entre os bombeiros militares, cujas repercussões causam decréscimo fundamental e compromete a qualidade de vida e a percepção do envolvimento no trabalho, tá? Então, a gente vai ligar aí uma coisa a outra. Se eu não estou bem, provavelmente eu não vou fazer o meu trabalho tão bem, né? Então, há essa correlação que acontece entre o estresse ocupacional e o transtorno mental menor. Então, o adoecimento psicológico laboral que acontece entre os bombeiros militares se mostrou de origem multifatorial. Os autores vão trazer ali, né, na sua maior parte, que também tem a questão emocional e individual, né? Então, como os plantões, né, trabalho de 72 horas, 48 horas, então muitas vezes esses profissionais, eles precisam sair das suas casas, precisam deixar sua família, né,
às vezes não pode participar de um aniversário, não pode estar tão presente em casa, né? Então a gente vê que essas questões emocionais, individuais, também são fatores que envolvem não só o trabalho, como um todo, tá? Então, dentro dessa pesquisa também, da revisão narrativa, foi observado, e até quando eu conversei com o coronel aqui de Campo Grande, como há um grande adoecimento dos bombeiros em relação à idade também, né? Então a gente vê que a idade não é uma idade onde já está, né, há anos ali avançado. A gente percebe já que eles já aposentam mais cedo, por quanto que é um trabalho já bem difícil e desgastante, né? Então consegue observar não só questões de origem psicológica, como a depressão e a ansiedade, mas também como infarto, como diabetes e outros problemas de saúde que estão alinhados. Então, por isso, a origem é multifatorial, tá? As pesquisas apontam esses dois campos. Pode passar, Jefferson. Os resultados, né? Os principais elementos associados. Então, a privação de sono, escalas de trabalho exaustivas, com baixo tempo de repouso, algumas dependendo, né, da onde, né? No caso, minha pesquisa foi em Campo Grande. Precariedades estruturais relacionadas às chefias e à vulnerabilidade e acidentes traumáticos e privações sociais. Então, esse compilado de coisas que eu falei é que favorecem essa profissão ao adoecimento, tá? Então, um contexto laboral de alta pressão presente, a sensação recorrente de imprevisibilidade e risco no trabalho dos bombeiros militares é um fator de risco. É o fator que mais apareceu, né, em relação ao estresse no trabalho. Pode passar, Jefferson. Então, esse aqui eu só coloquei a fotinha para vocês, eu acredito que vocês devam ter lido lá o trabalho. Quando a gente faz a revisão narrativa, né, a gente pesquisa quais são os autores que falam sobre isso, os anos que os autores falam sobre isso. Então, eu coloquei aqui só para vocês verem o resultado da revisão, né, e das pesquisas. Tá, pode passar, Jefferson. Então, as considerações finais, né? Resumindo. Então, já pela natureza do seu trabalho, os bombeiros apresentam uma vulnerabilidade ao adoecimento mental vinculado ao trabalho, tá? E o EO, o estresse ocupacional, é um fator recorrente auxiliado a esse trabalho, tá? Que somam fatores individuais, mas também fatores estruturais do próprio ambiente de trabalho. E transtornos mentais menores, né? Então, eles surgem de uma exposição continuada a diferentes fatores de riscos psicossociais, como eu disse, físico, químico, biológico, ergonômico, né, somadas restrições de dificuldades institucionais. Então, é um todo, né? Lembrando que, como eu falei lá no começo, o bombeiro ele vai lidar com várias formas. Então, às vezes, dependendo, ele tem que lidar com incêndio, com questões químicas, né? Enfim, com morte. Então, são muitas coisas vinculadas a esse trabalho. Pode passar, Jefferson. Pode passar. Então, aí aqui a gente vai para o artigo 2, né? Como eu falei, o trabalho está dividido em 3 partes. Então, a segunda parte do meu trabalho é para falar da prevalência de estresse ocupacional e transtornos mentais menores entre os bombeiros, tá? Então, falando um pouco da pesquisa, essa é a parte prática da pesquisa que a gente diz, né? Dos resultados ali. Então, essa foi uma pesquisa quase experimental, quantitativa, epidemiológica e diagnóstica, né? Quando a gente busca um diagnóstico de um grupo, tá? Então, a aplicação, ela ocorreu, né, de 3 formas, em 3 etapas, que foi pelo questionário sociodemográfico, tá? Que a gente fez especificamente para esse público, tá? A escala de vulnerabilidade ao estresse no trabalho, tá? Que é uma escala psicológica, o EVENT, tá? E ali, que eu deixei de falar, o SRQ-20, né? Que é também uma escala que são o SRQ-20 são 20 questões, tá? Relacionadas ao trabalho, e o EVENT é a de vulnerabilidade e estresse ao trabalho, que são 40 questões. Então, eles responderam esses 3 questionários e foi através deles que a gente fez a pesquisa, tá? Pode passar, Jefferson. Então, retomando um pouquinho, né? A gente teve, no total, 66 respondentes, tá?
teve 260 na pesquisa geral, mas que contabilizou para essa pesquisa foi 66. Por quê? Lá, quando a gente vai fazer a amostra, precisa estar respondendo tudo certinho, precisa concluir. Teve também quem não respondeu, né? Então, a amostra geral foi de 66 respondentes, tá? A coleta de dados aconteceu entre 9/8 de 2021 e 28/8 de 2021, no formato online, como eu falei, tá? E a pesquisa foi feita somente em Campo Grande MS no ano de 2021. Pode passar, Jefferson. Então, os resultados, né? Os participantes, aqui eu vou falar um pouquinho geral do processo da pesquisa para vocês entenderem. Então, os resultados, né? Os participantes, em sua maioria, foi do sexo masculino. Então, a maior parte já dos bombeiros é do sexo masculino. Então, deu 81,1%, tá? Em relação à faixa etária, a maioria tem idade entre, no máximo, 40 anos de idade, tá? E sobre a escolaridade, não foi evidenciada diferença significativa entre aqueles que possuem educação superior e aqueles que não possuem. Então, a gente quis avaliar isso, né? Se a questão do adoecimento, dos transtornos mentais menores, estava ou não relacionada, por exemplo, com a escolaridade. Ah, um tem escolaridade, tem mais adoecimento, ou que não tem, não tem. Então, não houve correlação, tá, gente? A gente faz isso na pesquisa, mas não houve correlação. Pode passar, Jefferson. Tempo de trabalho. Em média, né, de toda a pesquisa, eles trabalhavam ali entre 15 anos, tá? Sendo que a maioria se encontra com menos de 20 anos de serviço. Então, apenas uma parcela menor de 28,4 encontra-se próxima ao período de aposentadoria, tá? Então, resumindo, os participantes estavam atuantes, não são pessoas que estão próximas a se aposentar, né? E em relação aos cargos, a maioria dos entrevistados, 68,7%, atua em atividades operacionais, tá? Então, não estão em cargos de chefia. Pode passar, Jefferson. Em relação aos cargos de chefia, né? Como eu falei anteriormente, a maior parte não exerce, tá? E a renda, em média, esses bombeiros, eles estavam entre 6 salários mínimos, né? Em maioria. Então, com média ali em torno de 5.000 ou 100 reais, tá? A gente também quis avaliar para entender se quem às vezes recebia mais tinha propensão a ter mais adoecimento ou se às vezes o salário não tinha a ver, né, com adoecimento ou com algum descontentamento, tá? Então, a maioria dos bombeiros militares não possui patente de oficial dentro dessa pesquisa, tá? Totalizando 79,1 nesta condição. Pode passar, Jefferson. Então, aqui eu só coloquei para vocês verem, né, a tabela 2, tá? De escala de vulnerabilidade ao estresse no trabalho, de acordo com a classificação dos 3 fatores. Pode passar para mim, Jefferson. Então, esses são os 3 fatores. O primeiro fator é clima e funcionamento organizacional, tá? Então, 66,7% dos entrevistados apresentaram vulnerabilidade ao estresse no trabalho como resultado entre médio superior e superior, tá? Pressão no trabalho. A situação apresentada foi crítica, então 87,9% apresentaram vulnerabilidade ao estresse no trabalho, entre médio superior e superior. E o fator 3, que inclui infraestrutura e rotina, né? Houve 60,6% dos entrevistados que apresentaram vulnerabilidade ao estresse no trabalho, classificada como superior. Então, são 3 tipos de fatores que foram avaliados nesse evento, né? Que é o clima e funcionamento organizacional, pressão no trabalho e infraestrutura. Então, nesses 3, a gente pode ver que esses 3 fatores foram bem altos, tá? Então, confirmou ali a nossa hipótese e confirma de como o adoecimento ele está relacionado a uma forma multidimensional. Então, inclui essas 3 áreas, tá? Claro que a pressão no trabalho, é importante dizer, foi a área mais crítica e o que mais gera adoecimento, tá? Então, sendo mais claro, né, para as pessoas que estão assistindo, a infraestrutura importa, né? A rotina importa, né? Mas ali o estresse no trabalho, a forma como eles têm que lidar todos os dias com essa demanda é que foi o fator mais alto, tá? Então, obteve-se uma elevada prevalência de suspeição de transtornos mentais na corporação
em que a maioria dos indivíduos, 75,7%, apresentou uma pontuação superior a 7, né? Que era ali de acordo com o nosso teste, tá? Então, se era superior a 7, já começava a valer como um risco, tá? E foi isso que aconteceu. 75,7 tiveram superior ao nível 7, certo? Pode passar para mim, Jefferson. Então, na tabela 4, a gente consegue identificar, né, que muitos apresentaram uma pontuação de até 19 pontos na escala, de um total de 20 pontos. O percentual de scores alto, aqui considerado acima de 13 pontos, se destaca. Então, 37,5 demonstrando a gravidade do quadro relacionado à saúde da corporação. Então, o que quer dizer, gente? Que o máximo era 20 pontos. E a gente já consegue observar que 4,5 ali no finalzinho responderam que estão com 19 pontos, né? Então, assim, a gente conseguiu observar que até aqueles que não estão adoecidos estão com propensão a adoecer. Então, esses que responderam não estavam ainda adoecidos, mas estavam, provavelmente, se a gente fosse fazer a pesquisa hoje, talvez esses que estavam iniciando o adoecimento já estivessem adoecidos. Não sei se ficou claro, né? Então, por isso a gente quis fazer essa investigação ali, tá? Pode passar, Jefferson. Então, as considerações finais, né, desse segundo artigo. Houve uma elevada prevalência de estresse laboral, então 60%, tá? E de transtornos mentais menores. Então, de todos os bombeiros da pesquisa, 75,7%, né, que foram analisados apresentaram um alto índice. É muito alto, né, 75,7%. Então, apesar de ser uma amostra relativamente jovem, né, que a gente falou ali que em média até 40 anos de idade, de 31 a 40, a mesma desenvolve sua rotina de trabalho em campo, associada à exposição de riscos, tá? Então, eram profissionais que estavam ali lidando com a pandemia, que estavam na linha de frente, né, que estavam trabalhando, que estavam atuantes, né, e que não eram cargos de chefia, tá? Por que às vezes a gente fala isso? Porque dentro do bombeiro também há cargos, né? Então, tem a parte administrativa, tem a parte do campo, e a gente percebeu que quem está a campo, quem lida, né, todos os dias com os chamados em si, é que vivem esse estresse ocupacional em alta escala. Não sei se ficou claro, tá? Então, houve uma prevalência expressiva de estresse laboral, né, e igualmente de transtornos mentais menores, sobretudo associados ao clima e funcionamento organizacional como fontes dessa condição, tá? Então, assim, o que a gente pode ver, né? Às vezes, o que inclui esse clima e funcionamento organizacional, né? Carga de trabalho, comunicação ineficaz, alta exigência, má gestão. Então, por exemplo, dentro dessa pesquisa, quando eu estava lá, houve 3 mudanças de chefia. Então, assim, há uma dificuldade também. Às vezes, um gestor está implementando uma coisa e aí ele tem que sair, né, por outras questões, ou pessoais, ou por questões de trabalho, troca de chefia, o outro começa de novo. Então, a gente sentia também que os próprios respondentes sentiam isso como uma dificuldade. Porque eu preciso me vincular, eu preciso estar próximo daquele, né? Que está comigo, que está me liderando, né? Então, muitas vezes essas dificuldades acontecendo e eles ficavam desassistidos, né? Digamos assim. Então, a gente percebeu também que essa era uma dificuldade e foi uma dificuldade minha também. Então, eu me comunicava, né, com uma chefia, depois aquela chefia mudava e eu tinha que me adaptar a outra chefia, né? E isso a gente percebeu dentro desse ambiente também, tá? Pode passar, Jefferson. E o artigo 3, pode passar. Na verdade, ele foi uma correlação. Então, o título dele é Correlação entre o estresse ocupacional e o transtorno mental menor no contexto do trabalho. Então, esse artigo, ele veio como base só para confirmar, tá? Que era o seguinte raciocínio. A gente já tinha entendido no artigo 2 que havia adoecimento, certo? 75,5%, né, de adoecimento no trabalho. Mas a questão era, o que causava? O estresse ocupacional causa transtornos mentais menores? Ou será que também quem já tinha propensão de transtornos mentais menores poderia também piorar com o estresse ocupacional? Né? Então, se a gente fosse dizer assim,
eu entrei na corporação, não tenho nada, sou saudável, né? E o estresse do cotidiano da profissão me gera transtornos mentais, como depressão, ansiedade. Mas e se eu já tenho, a outra hipótese era, e se eu já tenho uma propensão, né, a ter, por questões genéticas, biológicas, né, a ter uma ansiedade, a ter uma depressão? Será que se eu estiver num ambiente estressor, isso vai se desenvolver? Então, a gente queria fazer essa confirmação. E realmente houve correlação, tá? Pode passar para mim, Jefferson. Então, a prova de correlação que a gente fez, tá? Então, foram positivos. Essa correlação, ela valia de 0,5%, tá? Então, quando a parte estatística, né? Acima de 0,5 já apresenta uma correlação. Então, foi confirmada, tá? Essa parte estatística é um pouco complicada, mas resumindo, é isso para vocês. Então, houve sim uma correlação. Então, mostrava isso, né? A partir da correlação, por exemplo, no fator 2 de pressão no trabalho, que foi o mais representativo, como a gente falou, houve uma correlação muito forte. Então, aqui eu coloquei a foto para vocês, mas eu vou falar no próximo. Pode passar, Jefferson. Então, assim, os resultados, eles permitiram afirmar que os indivíduos que apresentam os piores scores relacionados a transtornos mentais menores também estão expostos aos piores fatores no evento, o que levaria ao estresse ocupacional. Então, sim, né, se eu já tenho uma propensão ao adoecimento e eu sou exposto ao estresse, vai gerar um adoecimento, e ao contrário também. Se eu entro na corporação, bem, mas é um ambiente muito estressor, eu também vou desencadear estresse ocupacional. Então, os dois fatores estão completamente interligados, tá? Então, há ali uma elevada prevalência de estresse ocupacional de forma geral na pesquisa, de 87,9% dos bombeiros militares, classificados como médio ou superior, tá? Então, e de transtornos mentais menores, que a gente tinha visto no artigo 2, que era de 75,7%. Então, os dois pontos é que sim, foi constatado na pesquisa estresse ocupacional e transtornos mentais menores, que era a base da nossa pesquisa, tá? Então, todos os fatores institucionais vinculados ao trabalho se apresentaram como elementos fundamentais, tá, gente? Mas principalmente de forma mais relevante a pressão no trabalho. Então, o que a gente acabou afirmando com isso? Que o trabalho do bombeiro por si só já é uma pressão, né? Ah, Tamires, mas e se eu fizer, a gente, né, dentro da pesquisa, e melhorar a parte estrutural? E se a gente fazer um campo super bacana, né? Se a gente investir ali, né, em colocar essas pessoas com um psicólogo, algo nesse sentido, ótimo. Mas o que a gente precisa entender é que esse trabalho por si só, de modo geral, ele já gera uma pressão. Então, seria uma questão que a gente teria que ver, né, do trabalho, né, de como que a gente poderia ajustar essa questão ergonômica mesmo, né, de chefia, de carga horária, de comunicação. Então, sim, as outras coisas são importantes, como eu vou colocar, né, mas principalmente dentro do ambiente de trabalho isso precisa ser avaliado, né, o que a gente pode fazer para que diminua essa pressão, de que forma eles podem estar trabalhando. Então, isso era algo que eu queria deixar para vocês também. Pode passar. Então, considerações finais, né? Um quadro grave de IO é acompanhado por uma resposta positiva e mais acentuada de vulnerabilidade nos transtornos mentais menores, fortalecendo a correlação entre ambos. Então, tanto um quanto o outro, né? Vice-versa, faz sentido, tá? Pode passar, Jefferson. Então, conclusão geral, pessoas, para finalizar, né? A profissão do bombeiro militar, ela está relacionada a fatores estressores diversos que se repetem continuamente e favorecem a fragilização psicossocial, tá? Então, há a necessidade de um olhar mais humanizado, mais atento para esse grupo, tá? Tanto em questões de pesquisas, né, como revisões narrativas, tanto também quanto na parte prática, né, de estar sendo falado e gerando programas de saúde mental dentro dessas instituições, né? A partir dessa pesquisa, né, da minha orientadora, que foi a Liliana, ela fez um trabalho muito bacana,
que foi inserir e fazer um programa justamente com os bombeiros aqui de Campo Grande, onde tinha estagiários de psicologia para atendê-los, então eles iam até a clínica escola, faziam atendimentos de forma sigilosa, para falar da vida pessoal, profissional, uma psicoterapia mesmo, um suporte em relação ao trabalho, né? E isso já é uma forma de prevenção, assim como também ciclo de palestra dentro das instituições. Então, essa pesquisa foi uma forma deles serem ouvidos, né? Deles falarem o que estão sentindo, né? E já de começar introduzindo saúde mental dentro dessas instituições, né? Então, sim, há uma necessidade de um olhar e de intervenção, né, dentro dessa área. E aí a importância da discussão, né, assim como estamos fazendo hoje, né, da pertinência de um trabalho continuado, de uma promoção e prevenção também nessa área, né? Não é só trabalhar o que já está adoecido, como apareceu na pesquisa, mas como nós podemos prevenir, se a gente já sabe que o estresse vai gerar um adoecimento, né? Então a gente tem que trabalhar com intervenções, promoções dentro desse ambiente, né? Dentro dessa instituição e desse grupo, tá? É um grupo extremamente relevante, né, gente? Para nós, né, em campo social. Então, a importância de medidas de aporte, de restabelecimento da saúde mental desses bombeiros, sobretudo de forma preventiva, tá? Então, assim a gente finaliza a pesquisa e eu finalizo os slides, né? E agora eu abro para vocês, se ficou claro, se vocês têm alguma dúvida, né? Algo nesse sentido. Muito obrigado, Tamires. Está ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Obrigadão aí, foi bem assim, sintetizado, né? O seu trabalho ele é bem grande, mas ficou muito bom, assim, para visualizar e a forma como você explicou. Eu acredito que as pessoas conseguiram pegar bem. Bom, se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, aqui nós temos apesar de não serem muitas pessoas, mas nós temos pessoas aqui, como o capitão aqui do Corpo de Bombeiros, e que a gente, né, fez um trabalho semestre passado, vai continuar agora. Nós temos uma estagiária que atuou no semestre passado, que é a Amanda, e as 3 estagiárias que vão atuar nesse novo semestre. Então tá um grupo assim bem interessante. Então, se alguém tiver algum comentário, alguma pergunta sobre o trabalho da Tamires, ou sobre a prática, né, a questão do trabalho aí, como foi falado, né? Eu vou abrir aqui para o capitão, então. Pode falar, fica à vontade. Bom, boa tarde mais uma vez, professor. Boa tarde, Tamires. Boa tarde. Um prazer conhecer aí, mesmo que virtual, né? Prazer é meu. Primeiramente, agradecer pelo seu trabalho, agradecer antes de dar os parabéns, tá? Agradecer porque a gente sabe muito da importância. Você já citou o que a gente empiricamente sabe, que não tem praticamente estudos, trabalho envolvendo bombeiro militar, né? Nós pecamos muito nisso. E aí esse trabalho seu está, com certeza, dando meios, dando argumentos para a gente estar viabilizando melhorias, né, para a instituição. Eu costumo falar muito aqui que o mais importante para nós aqui tem que ser o ser humano. Não adianta ter ferramentas, ter estrutura, se o ser humano não tiver motivado, né, e com saúde, não vai adiantar nada. E nós somos um ser humano antes de tudo, né? Então, primeiramente, parabenizar, tá, pelo trabalho. Eu já baixei a sua dissertação, não consegui ler inteira, mas vou estudar ela. Adorei a metodologia, como foi feita. Nossa, nota 10 mesmo. E também parabéns pela apresentação. Eu queria fazer uma pergunta que, de repente, você esbarrou durante a pesquisa, né? Embora não é o seu foco. Tem alguns trabalhos que eu já consultei, um trabalho feito pelo Bombeiros do Paraná, a Associação dos Farmacêuticos Nacional já tem um trabalho falando sobre expectativa de vida, a média de vida. Aqui no MS, Mato Grosso do Sul, durante um trabalho de curso de aperfeiçoamento de sargentos, tem uma sargento que fez o seguinte, faz uns 4 anos isso.
não é um trabalho de expectativa de vida, mas no trabalho dela ela precisava ter uma média, ela foi lá na DP, diretoria de pessoal, e pegou o extrato das mortes dos últimos 5 anos, né? E deu 55 anos a média de mortes. Média geral, tá? Fora a idade. Bom, durante o seu trabalho e também nos questionários, você pôde perceber uma certa correlação? Isso foi ventilado, foi falado? O que você tem a falar sobre isso? Olha, dentro da pesquisa em si, o foco não foi trazer esse resultado. Então, eu não posso trazer de forma quantitativa, né? Mas na revisão narrativa de outros trabalhos, né, que traziam, que trazem essa especificidade, sim, a gente consegue perceber de forma geral que há uma correlação. Justamente, né, a gente confirma isso mesmo, tá, Anderson? Os bombeiros, né, eles se aposentam muito cedo, né, e quando eu tive a oportunidade de falar com o capitão, às vezes as pessoas falam, nossa, se aposenta cedo, né, e aí a gente brincou, porque geralmente se aposentam, né, já às vezes adoecidos, já, né, com questões físicas, psicológicas, então, assim, por conta do trabalho mesmo, do estresse ocupacional, da profissão, gera muito adoecimento. Então, principalmente ali, né, como eu falei, a maior parte da pesquisa dos bombeiros são do público masculino. E o homem já tem uma propensão maior por ter, ali dentro da pesquisa a gente vê também que os homens eles têm mais dificuldade de lidar com as questões emocionais, de ter uma inteligência emocional, entendeu? Então a gente percebia dentro da corporação, por exemplo, as mulheres estavam mais propensas, algumas a falar sobre isso, a pedir ajuda, a falar que estava doente, que não estava se sentindo bem ou que estava com alguma crise. Os homens, por si só, não só os bombeiros, já têm essa dificuldade. Então, dentro da corporação, a gente percebia isso mais ainda, de forma mais rígida. Então, por isso, né, que muitos acabavam tanto se aposentando quanto o índice alto de morte, né, tão novos, porque há essa correlação com a saúde mental, tá? Não sei se confirmou isso que você me perguntou, Anderson. Sim, com Mas é certeza. justamente por isso, pelo trabalho mesmo, né? Por estar na linha de frente, é um trabalho muito difícil, lidar com a vida do outro, com uma responsabilidade muito grande e ter que ajustar tudo isso às questões familiares. É que hoje eu só pincelei, né? Mas lá no meu trabalho eu falo que às vezes você tem que abdicar de estar com a família, né? Se tem um chamado, você tem que ir, né? Você não pode, né? Essa questão como eu digo assim, também familiar implica muito na vida do bombeiro, né? Porque muitos deles colocam o trabalho em primeiro lugar, porque é ele que tem que ajudar a sociedade, porque é ele que tem que, né? Então há uma pressão social e uma pressão do próprio indivíduo, né, em relação ao trabalho. Então toda essa sobrecarga é que gera o adoecimento. Sim. Só aproveitando aí, posso continuar aqui, professor? A segunda. Pode, se alguém tiver alguma pergunta, quiser depois comentar, usa essa ferramenta de erguer a mão, mas pode comentar. Ah, tá. Então, Tamires, como eu disse, eu não terminei também ainda de ler, não li toda a dissertação, né? Eu peguei a apresentação. Mas uma outra pergunta. Na sua visão, durante o seu trabalho, a pesquisa, o que você acredita, assim, que seja prioritário para a instituição hoje, como medida, por exemplo, a curto prazo, ou estudos que estão faltando, ou realmente uma medida para começar esse trabalho que é urgente, né, para melhorar? Sim. Bom, então, como psicóloga também, né, por ter atuado e estar nessa área, eu vejo que a pesquisa, como foi a minha pesquisa do mestrado, é extremamente importante para o campo social. Então, a gente precisa continuar sendo pesquisador e desenvolvendo quanto mais trabalhos melhores, mas nada adianta os trabalhos sem um processo de intervenção e prevenção. Então, eu acredito que, por exemplo, o tema mesmo, a palavra saúde mental, ainda às vezes é até trocada, né, dentro do campo da psicologia para algumas instituições. Mas eu vejo que a gente já tem que começar a abrir, falar sobre isso, né? Identificar que todos nós estamos propensos. Falar de saúde mental é importante. Entender que há propensão de adoecimento é importante. E que não tem problema pedir ajuda.
Então, inserir um psicólogo dentro da instituição, dar assistência, como fazer parcerias, como a gente fez aqui em Campo Grande, né? De ele estar podendo ter um suporte, um vínculo, né? Com estudantes, com acadêmicos de psicologia, onde possam estar fazendo ciclo de palestras, onde possam estar fazendo atendimentos psicossociais dos bombeiros, né? E está disseminando isso dentro da instituição. Então, eu acredito, como você está no cargo aí de chefia, quanto mais a gente fala isso, né? Quanto mais a gente leva isso dentro da instituição, mais a gente consegue prevenir, né? E aí, lógico, né? Além das palestras, além de estar abrindo para isso, fazendo esse trabalho de prevenção, de dar um suporte, sim. Então, até anos atrás, a gente não tinha dentro, né? Esse vínculo dentro do corpo de bombeiro, esse vínculo com alguma instituição de psicologia, né? O bombeiro ele poderia buscar a psicoterapia de uma forma individual, alguns até faziam, mas não tinha nada cedido, um espaço, por exemplo, como há na polícia, que nas pesquisas mostraram que não há, não sei se aí, tá? Mas falando aqui de Campo Grande, que não há uma clínica, uma instituição aonde eles possam ir para ter atendimento psicológico deles, né? Então, até o comandante me disse na época que, às vezes, eles poderiam ir até parcerias aqui em Campo Grande, que a polícia tem, né? A clínica, esqueci o nome agora, mas é a policlínica, isso mesmo. Então, a polícia tem a policlínica que, às vezes, era cedida, né? Mas por que não criar, né? Para essa instituição, né? Para aproximar, entendendo que são muitos profissionais, né? Então a gente precisa ter, se tem demanda, tem que ter acolhimento, né? Então acho que começando por aí já daria bons resultados. Tá certo. Ok, obrigado. De nada. Obrigado aí, capitão, pelos comentários. Eu agradeço. Alguma pergunta aí, pessoal? Mais alguém? A Michele está parabenizando aí. Muito obrigada. Ressaltando, né, que tem poucos estudos e que tem uma grande demanda, né, relacionada à saúde do trabalhador de qualquer área. Uma questão que eu ia comentar, Tamires, inclusive pegando um gancho disso que você estava comentando agora, que é uma questão que eu estava conversando com um colega esses tempos. A gente tem um problema muito complicado assim no Brasil com a questão assim, a gente sabe da importância das pesquisas, né? Porque são elas que vão mostrar concretamente os problemas, a gravidade dos nossos problemas, né? Então a gente consegue quantificar, analisar, ter um olhar bem cuidadoso em relação a isso. Só que aí nós temos um problema, porque assim, a gente sabe da precariedade que é fazer pesquisa no Brasil. Sim. Então, assim, a gente não tem nem, por exemplo, a profissão cientista. Ela não existe, né? Profissão pesquisador. Para você ser pesquisador, fazer pesquisa, você tem que ser professor universitário. Fazer esse processo que você fez, né? Que é mestrado, doutorado. Então, por exemplo, eu não sei, mas eu imagino que você, como está seguindo a carreira clínica, provavelmente você não está mais fazendo pesquisa, né? Então, perceba como que é um problema isso, como você disse, é institucional. Porque, assim, a questão da saúde dos bombeiros, inclusive, o capitão já tinha me falado ano passado, e quando eu li seu trabalho, só confirmou que ele já tinha vivido na prática. E as leituras que eu tinha feito também ano passado, né? Mas, assim, é um problema que é institucionalizado, né? Pelo que eu entendi, não é uma questão só de Campo Grande, só de Paranaíba, nem só de Mato Grosso do Sul. É um problema muito geral dos bombeiros no Brasil. Sim. E, ao mesmo tempo, a questão da pesquisa que eu estava comentando é que é o seguinte, a gente não tem uma sistematização, uma institucionalização dessas pesquisas, porque, assim, tanto você quanto eu, como qualquer outra pessoa, quando vai fazer pesquisa, ela quase sempre vai por questões pessoais. Percebam? Então, assim, o seu trabalho ele é super relevante, mas não quer dizer que vão ter outros trabalhos. Né? Isso é um problema que a gente tem.
Porque se a gente tivesse essa sistematização, o ideal era ter isso em continuidade. Sim, faz total sentido. Então, e não é, quando a gente vai fazer pesquisa, fica ao critério do orientador, né, da pesquisa, ou do orientando. Enfim, só para mostrar como que a gente tem isso que você falou de um problema institucional. Sim. E o outro comentário que eu ia fazer, que eu achei muito interessante, né, eu conheci a professora Liliana, ela também foi minha professora durante o mestrado, né, quando eu fiz na UCDD, e eu achei muito interessante que você falou assim que foi feito também essa parte da intervenção, da parte não só um conhecimento teórico, levantamento de informações, mas vocês abriram também essa questão da clínica para os atendimentos, né? Uhum. Então eu achei muito interessante isso. Sim, complementando assim o que você falou, né, Jefferson, acho que a gente abrindo mesmo, falando, né, da parte enquanto pesquisador é muito difícil, né, porque para você dar continuidade a ser o pesquisador, você também tem que ser visto como um pesquisador, né, então receber para isso também, porque às vezes as pessoas deixam, né, é um trabalho árduo, você tem que se dedicar àquilo, mas você também precisa sobreviver, né, então Sim. tem essa questão também, né, o que limita muito, que às vezes tem trabalhos, mas esses trabalhos não são continuados porque às vezes esses pesquisadores param, né, e vão seguir, vão fazer outras coisas. Então, realmente faz total sentido. A pesquisa, ela deveria ser uma continuidade de uma intervenção, Sim. né, para que houvesse resultados. E isso funciona dos dois lados, porque aqui em Campo Grande também, quando eu fui fazer a pesquisa, a gente precisava ter autorização, né, então, do chefia da instituição. E isso era algo que a gente não tinha um poder sobre. Então, ele precisava entender e estar aberto que aquilo era algo importante que eu estava fazendo. Mas também, se não fosse, assim como em outras pessoas ou outras pesquisas, aquilo seria vedado. Então, assim, eu não conseguiria entrar lá para fazer um trabalho, né? Então, claro, dependia de mim, e dentro da minha pesquisa eu falei que, né, que isso seria entregue para a instituição, isso seria passado, que não é só fazer a pesquisa, mas levar para a instituição, ver o que a gente pode fazer. Então, dentro do laboratório, né, que a gente fala, Laboratório de Saúde Mental da professora Liliana, tinha isso, de a gente iniciar uma pesquisa para entrar com uma intervenção prática, né, onde é um todo, né, não fica assim com fios. Então, a gente fazia todo esse fechamento, né, que é extremamente importante, mas não funciona com todos os orientadores e todos os pesquisadores do Brasil todo. Então, tem gente que faz pesquisa e a própria chefia falava, Tamiris, mas vem um faz pesquisa, vem outro e faz pesquisa. E o que isso traz de relevante para a minha instituição? Então, entendem também, né, os chefias aí dos bombeiros também, né, de ver e de dar abertura, mas para algo que realmente vai fazer diferença dentro dessa instituição. Para que não seja uma instituição cobaia, eu vou fazer uma pesquisa e o que eu faço com essa pesquisa? Então, por exemplo, a gente teve um resultado de estresse, né, ocupacional dentro da minha pesquisa, que o estresse gera vários afastamentos, né, invalidez no trabalho, enfim. A partir disso, o que poderia ser feito? Né, uma intervenção direcionada ao estresse ocupacional, que aí vai para a área mais, né, direcionada à análise mesmo da instituição, né, que a gente fala ali que vai entrar um pouco do RH, da psicologia organizacional, que vai trabalhar ali, né, coletando dados, trabalhando com a instituição continuamente, não é só vir e mexe ir lá e fazer uma pesquisa, mas estar junto com essa instituição e crescendo, né? Então, o psicólogo dentro dessa instituição seria extremamente importante, um psicólogo fixo, né, digamos assim. Sim. E assim, aproveitar, enquanto ninguém comentou ainda, eu vou comentando aqui. A gente começou, então, a fazer esse trabalho ano passado, na verdade, foi no segundo semestre, praticamente, aqui com a corporação, e a gente percebeu que tanto o pessoal lá gostou muito dessa intervenção, né? Era um trabalho grupal, visando justamente essa questão da promoção da saúde, e também as meninas que fizeram, elas também gostaram, acharam muito interessante esse tipo de intervenção e de atuação. Então, assim, a gente percebe isso que você comentou, existe essa demanda, né? Porque ano passado, inclusive, a gente tentou em outros lugares e a gente não conseguiu, não deu muito certo, sabe? A gente levava a proposta e não fluía bem.
Mas quando chegamos nos bombeiros, até porque foi uma demanda do capitão, né, que estava aqui com a gente agora, acho que caiu. Tá de parabéns, né? Ele que convidou, né, na verdade ele conversou primeiro com uma professora aqui do campus, a professora Ana Cláudia, aí ela passou para mim, porque ela não conseguiria fazer. Então, é isso, a gente tem essa demanda, mas a questão é isso, acho que ainda precisa, a gente pensar assim, numa forma mais institucional, né? Uhum. Precisaria isso ser mais articulado. Uma coisa que eu achei interessante dessa nossa troca, né, de experiências foi que a corporação aqui, a gente conversando, perguntou, né, se tinha possibilidade de fazer atendimentos lá na corporação, atendimentos clínicos mesmo. Uhum. Porque assim, a Tamires não é de Paranaíba, mas eu vou explicar para ela, né? Porque algumas pessoas aqui são. A gente fica, o nosso campus da UFMS, onde tem um serviço escola, ele fica numa saída da cidade. E a corporação dos corpos de bombeiros fica do outro lado da cidade. Então, assim, são bem distantes, a cidade não tem ônibus. Então, a gente sempre conversa sobre isso, que quem mora lá por aqueles lados vai ter bastante dificuldade de frequentar a clínica, né? Então, a gente fez essa discussão toda, e aí uma estagiária já começou a fazer atendimentos lá, agora. Então, isso é bom, porque, assim, o nosso curso consegue estar mais longe, consegue atender uma população que estava muito afastada, e, por outro lado, para a corporação, eu imagino que seja interessante porque, olha, nós também oferecemos aqui espaço psicológico, porque uma das questões que o capitão tinha comentado, por exemplo, é a questão de tentativas de suicídio. Sim. Então, as pessoas recorrem ao corpo de bombeiros. Então, se você tem uma psicóloga ou uma equipe de psicólogos ali trabalhando, isso já poderia ser encaminhado, poderia fazer até capacitações para eles lá, poderem lidar com essas demandas. Enfim, então eu vejo assim que essa relação entre a psicologia e o grupo de bombeiros, ela é muito interessante, porque eu acho que são complementares, vamos dizer assim. Com certeza. Com certeza. Gente, mais nenhum comentário? Não surgiu mais nenhum. Bom, então eu vou encerrando, né? Queria agradecer muito aí a Tamires por ser bastante sintetizada aí na didática, na apresentação, isso facilita bastante. Eu estou gravando, então eu posso mandar a gravação para vocês depois, porque lá pelo YouTube, infelizmente, não deu certo. Enfim, agradecer aí, então, Tamires, e o que você precisar, que a gente puder fazer trabalhos no futuro, pode ficar à vontade também de nos contactar. Uhum. Bom, eu que agradeço. Fiquei muito feliz de poder compartilhar, né, um pouco mais do trabalho, falar de saúde mental, né? A gente tem que levar a psicologia, né, sempre, né, para diversos lugares, diversas áreas. Então, quanto mais a gente fala, né, mais a gente ajuda. E também me colocar à disposição, né, Jefferson, e também capitão, enfim. Então, se precisarem, né, vocês que estão aí entrando nessa área agora também, eu me coloco à disposição e agradeço pelo convite. Gente, só para terminar aqui, lembrando, tem uma lista de presença aqui no chat. Se alguém não preencheu, por favor, preencha. Mas encerramos, então, por aqui. Muito obrigado, então. E aí teremos outras palestras, né? Mais 3 palestras. E, enfim, a gente vai se organizando para ver como que vai fazer, né? Se vai ser pelo YouTube ou pelo Meet. Mas beleza, então. Até mais, Tamires. Obrigada, Jefferson. Até mais. Tchau, tchau.